Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Sou o pastor Reginaldo Pessoa. Este é o tema deste vídeo de hoje. Desde já eu convido você a se inscrever no canal, a compartilhar este vídeo e também deixar o seu like. E sem mais demora, vamos para o vídeo? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a minha vida. A partir desse instante, que as ricas bênçãos do Senhor possam te alcançar. Eu quero tomar como base Apocalipse, livro de Apocalipse, o livro da Revelação, o último livro da Bíblia, o capítulo de número 3 e o verso de número 11. Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo de número 3 e o verso de número 11, que diz assim: Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nessa breve reflexão, eu quero apenas relatar sobre dois preceitos que é necessário para que nós, como igreja do Senhor, sim, como igreja, porque esta carta, esta palavra foi dirigida à igreja de Filadélfia, uma das 7 igrejas ali da Ásia Menor, mas que nós podemos contextualizar espiritualmente para os nossos dias e para todos os cristãos sobre toda a face da terra, em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer país. Não em qualquer tribo, como se diz, porque tribo é uma coisa muito restrita, mas a todos os povos e nações. Guarda o que tens, venho sem demora. É a primeira mensagem do Senhor. Ele está dizendo que vem, ele vai voltar, ele vai retornar para o lugar onde ele estava revelando esta palavra, ao lugar que ele estava endereçando esta palavra. E ele está endereçando, ele não estava endereçando, ele continua endereçando esta palavra à sua igreja. A palavra como Filadélfia, ou apenas como restrita àquele lugar, vamos deixar por enquanto apenas restrita, mas vamos extinguir, expandi-la para todas as igrejas e para todo cristão que é alcançado pela palavra do Senhor, independentemente do lugar. Eis que venho, presto venho, venho sem demora. São termos usados pelo Senhor para dizer que a vinda dele se aproxima, que a vinda dele não será tarde, que a vinda dele será rápida, que a vinda dele será para mudança e será com um propósito este retorno, será com um propósito especial a volta dele. Primeiro, guarda o que tens. Ele está relatando aqui na sua mensagem para que eu possa guardar o que eu tenho. Eu, como igreja, guardar o que eu tenho, o que eu estou possuindo. Isso é aquilo que está sobre a minha posse. Não é aquilo que está distante de mim. Não é aquilo que está em outro lugar. Mas é aquilo ao qual eu posso manipular, ao qual eu posso mudar, ao qual eu posso usar. Guarda o que tens. Eu quero falar de duas coisas, simplesmente. Primeira, eu quero dizer que eu devo guardar e que você deve guardar, que nós como igreja devemos guardar a identidade. A identidade do povo cristão, do verdadeiro adorador. Essa identidade ao longo do tempo tem sido
de uma maneira combatida, abordoada, mandada, dizendo, prejulgada, condenada, criticada de todas as maneiras. A identidade do cristão, ela precisa atravessar os séculos dos séculos e voltar para a igreja primitiva. A identidade da igreja precisa continuar na identidade da primeira igreja, da igreja que foi fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A identidade é o primordial, a identidade é o essencial para que haja distinção. É muito triste quando nós olhamos para uma pessoa e não podemos distinguir, não sabemos a sua identidade, não sabemos identificar a sua maneira de viver. Não é do que interesse de ninguém ficar olhando para a vida de ninguém, não, mas a igreja é necessário que ela mantenha a sua identidade para a sua apresentação, porque a igreja representa o reino de Deus na terra. A igreja representa e traz o reino dos céus até a terra. Traz o reino dos céus até a terra. A igreja foi fundada, a igreja foi planejada para ter uma identidade. Ela se identificar com o seu fundador, ela se identificar com aquele que a edificou. E Jesus Cristo é o edificador da igreja. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele disse: edificarei a minha igreja. Então a igreja deve se identificar como o Cristo, aquele que olha para um adorador, aquele que olha para um membro da igreja, ele deve ver neste membro o próprio Cristo. O próprio Cristo. Sim, eu estou falando de identidade, não estou falando de usos e costumes de cultura, eu estou falando de identidade. Identidade, ela envolve um contexto muito maior, envolve vestimenta, envolve comportamento, envolve tudo que se distingue. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo e o mundo apresenta uma identidade que contrasta com a identidade da igreja. Nós estamos no mundo e o mundo apresenta uma identidade que contrasta, estou repetindo, com a identidade da igreja. Porque o mundo jaz no maligno. E se eu me identifico com o mundo que jaz no maligno, é porque o novo nascimento ainda não faz parte da minha vida. Então aquele que nasceu de novo, ele se identifica como novo nascido, ele se identifica com aquele que vai representar como um embaixador, como aquele que vai mostrar. Foi isso que Jesus disse: vocês são a luz do mundo, porque quando se olha para aquele que se identifica com Cristo, então o mundo vê nele uma luz, o mundo vê através desta pessoa uma luz, a luz do Cristo, vê nesta pessoa o brilho de um Cristo vivo. O mundo reflete a identidade de um Cristo morto, um Cristo que ainda está na cruz, através de uma escultura, mas o meu Cristo é aquele Cristo que foi morto, mas ao terceiro dia ele deixou o sepulcro vazio, ele deixou o túmulo vazio. É esse Cristo que está vivo e se identifica como vivo e se identifica como santo. Como santo. A igreja precisa manter a sua identidade. A igreja não precisa apresentar o que o mundo oferece para atrair, não. Porque quando a igreja apresentar, através da sua identidade, um Cristo vivo, as pessoas se voltarão e procurarão na igreja
o refúgio e a transformação e a libertação necessária. A identidade é a primeira coisa que eu devo guardar, porque o meu Senhor vai retornar e eu preciso estar identificado com Ele. Envolve muito, é uma dimensão muito maior. Eu sei que eu estou no mundo, eu sei que eu sou cidadão brasileiro, mas muito além do que um cidadão brasileiro, eu preciso me identificar com o cidadão que sou, um cidadão dos céus. Um cidadão dos céus. É muito triste quando uma pessoa diz: ah, eu sou de tal lugar, mas não se identifica com as pessoas daquele lugar. As empresas usam uniforme para ter a sua identificação, para fazerem o seu marketing. É uma identidade transitória. A identidade da igreja é uma identidade eterna. Há uma diferença enorme, há uma diferença muito grande entre um uniforme e uma identidade. O uniforme é o cartão de apresentação de uma empresa, de uma organização. E a identidade é a apresentação, é o cartão de apresentação do cidadão que representa o reino dos céus. Identidade é aquilo que não é transitório. É aquilo que eu sou, é a maneira ao qual eu me comporto estando na rua, estando em trânsito, estando em viagem, estando em trabalho, estando no meu lar, estando na igreja. Isto é identidade. Uniforme é aquilo que eu uso como roupagem para ir ao trabalho e retornar. Mas me despindo do uniforme, eu já não apresento mais aquela organização, não apresento mais aquela empresa. Mas identidade é aquilo que eu sou, é aquilo que eu continuo apresentando. E é isto que a igreja deve sempre guardar, a sua identidade. A sua identidade como cristão verdadeiro. Foi isto que ele disse para a mulher samaritana. O Pai vai procurar, e já está procurando, o momento já é este. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São aqueles que têm identidade. São aqueles que têm identidade. Eu não vou falar de comportamento, não neste momento, porque comportamento já faz uma parte de caráter e de cultura. Tem esses dois polos, mas eu quero falar de uma outra capacidade, de uma outra virtude, de uma outra atitude. Fé. Fé. E para se manter a fé, que guardar no sentido de guardar, aqui em Apocalipse, é o sentido de proteger, de esconder, de segurar e de manter fé. No mundo que eu vivo, a minha fé é combatida, a minha fé é criticada, mas eu devo guardar a minha fé. E o que vai ajudar a guardar a minha fé é o meu comportamento. É o meu comportamento, porque devido ao meu comportamento, as tentações e as lutas serão muito menores. Quando eu me apresento de antemão como cristão, quando eu trago a minha identidade e o meu comportamento adiante e me apresento já como cristão, o terreno das tentações já são exterminados quase por completo. Por isso é a razão de muitos cristãos terem caído, a razão de muitas pessoas estarem ajoelhadas diante da estátua da Babilônia, da estátua ali do faraó, porque não se apresentam, não trazem a sua identidade e o seu comportamento, não guardam a sua fé. Aí vendem a sua fé, se vendem
e se manipulam, se corrompem, porque eu tenho que guardar a minha fé. Guardar a minha fé é não corromper a minha fé. Guardar a minha fé é não vender a minha fé, é não trocá-la por cargos eclesiásticos, é não trocá-las por posições, é não trocá-las por títulos que hoje tanto mundo oferece. De que vale um título? É transitório. De que vale um cargo? Uma missão, se ela não é dada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A corrupção da fé tem destruído muitas pessoas. A corrupção da fé tem tirado muitas pessoas, tem roubado as coroas de muita gente. Então hoje, mantenha a sua identidade. Eu devo manter a minha identidade e devo guardar a minha fé para não corrompê-la, porque guardando a minha identidade e a minha fé, um dia poderei trocá-la. Eis que venho sem demora. Venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então a coroa, ela só é roubada, ela só é tirada se a pessoa permite, se ela não guarda a identidade. E se o seu comportamento abre portas ou brechas, e se ela não guardar a sua fé, aí a sua coroa é tirada. Tirado porque ele permitiu. Essa coroa compete a mim e a você segurarmos. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.